Maratona intensa de vídeos no mês de abril e hoje estou aqui para mais um vídeo desse Veda e eu resolvi gravar para vocês hoje o Fê Responde. Tem várias perguntas, gente, que chegam pra mim assim com uma certa frequência, desde que eu comecei o blog, o canal, faz uns 3 anos. E eu percebi, me dei conta de que até hoje eu não respondi todas essas perguntas em vídeo. Então eu aproveitei agora o Veda para responder essas perguntas de vocês. São várias pessoas que sempre me fazem as mesmas perguntas, assim, então eu achei legal responder em vídeo, porque talvez mais gente tenha a mesma curiosidade, tá? Começando aqui pela primeira pergunta, como pronuncia o seu nome? Achei muito legal. Muitas pessoas, na verdade, têm dificuldade, mas, gente, é super simples. É Fernanda La Salle. Viu? Super simples. La Salle. Não tem dificuldade, mas você pode me chamar de Fê, que é muito mais fácil. Quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos, vou fazer 33 anos em junho, na verdade. Eu estou aí terminando os 32. Seu marido é chileno? Tem parentes chilenos? Todo mundo acha, gente, que o Narciso é chileno, mas na verdade o Narciso é brasileiríssimo, é de São Paulo como eu, tá? Então ele não é chileno e nós dois não temos parentes chilenos. Como surgiu a ideia de criar o blog e o canal? Eu cheguei no Chile em 2011 e aí eu não tinha pretensões ainda de criar blog, nem canal, nem nada disso. Eu tinha muita coisa para me adaptar, um novo país, uma nova casa, um novo idioma. Mas aí em 2012, assim, eu já tinha um ano de Chile. Uma amiga chilena falou pra mim: ai, Fê, você é tão antenada nessas coisas de dicas de beleza, faça você mesmo, você tem um contato com o Brasil, você conhece bastante gente, por que você não cria um blog, assim, pra dar umas dicas? E aí, se não der certo, você para, mas eu acho que você se daria bem. E aí eu comecei a pensar nisso, porque eu sou publicitária, sempre trabalhei ajudando com sites, gerando conteúdo, até para outros blogs. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar ter o meu próprio blog. Então eu criei o blog e criei o canal. Eu criei o blog e criei o canal, tudo junto na mesma época, e amei. Como você organiza o tempo para gravar os vídeos, já que você não vive do blog? Isso é bastante interessante. Eu já até fiz um vídeo aqui no Veda sobre a minha rotina, o meu dia a dia. Mas basicamente assim, gente, tirando essa parte agora do Veda, que eu tô gravando vídeo praticamente todo dia, geralmente eu faço 2 vídeos por semana no blog. E eu gravo eles, eu escolho um dia da semana para gravar os vídeos e editar. Geralmente, às vezes, quando eu tenho tempo, um dia de folga, eu pego um dia e gravo todos os vídeos do mês. Então só fica as edições. Essa é a maneira que eu me organizo para conciliar trabalho, a casa, enfim, tudo que eu tenho. Próxima pergunta, pretende trabalhar apenas com o blog? Sim, eu adoro, eu amo o que eu faço. No momento o blog não me rende nem nada assim de dinheiro, eu faço porque eu amo mesmo, mas se um dia eu puder dizer que o Pigmento F é a minha profissão, eu serei completamente realizada. Você já mistura espanhol com o português? É que às vezes eu percebo umas palavras diferentes nos vídeos. Sim, gente, eu misturo. Eu acho que é inevitável de qualquer pessoa que vai morar em outro país. Você acaba se adaptando tanto a esse novo idioma que um dia você achou que nunca falaria, que você acaba misturando sim. Então isso acontece às vezes em posts do blog, eu tenho que revisar muito, porque às vezes sai uma expressão em espanhol ou alguma palavra em espanhol. Nos vídeos às vezes sai e não dá pra cortar na edição. Então eu misturo sim, e às vezes falando com amigos, falando com a família, WhatsApp, eu misturo. Não tem jeito. Seu sotaque é muito bonito, obrigada. Tem muitas misturas? Tem. Agora tem a mistura do espanhol. Eu sou de São Paulo, mas a minha mãe é baiana e o meu pai é mineiro. Então em casa tem muito essa mistura assim de São Paulo, Minas, Bahia, agora espanhol, Chile. Então é muito misturado, gente. Pensa em fazer um encontrinho no Brasil ou no Chile? Quando? Gente, meu sonho é fazer um encontrinho com vocês. Todas as minhas idas ao Brasil são sempre muito corridas, muito rápidas, assim. Então eu não consegui fazer ainda, mas eu quero muito fazer um encontrinho em São Paulo, que é a cidade para onde eu sempre vou. Quero fazer em outras no Brasil inteiro, se der, com o crescimento do blog. Mas quero começar por São Paulo. Então se você tiver alguma sugestão, porque eu nunca fiz, gente, eu não sei por onde começar a organizar, sabe, fazer. Então se você já foi em algum encontrinho de blogueira, me dá umas dicas aqui, comenta o que você acha que seria legal, eu vou adorar fazer. E também quero muito fazer um em Santiago, não só com as brasileiras ou brasileiros que moram aqui, mas também tentar fazer com o pessoal que vem a passeio e que às vezes me escreve, diz que quer me conhecer. Então eu quero muito fazer algo assim.
Como você se adaptou ao frio? Gente, foi difícil. Acho que o primeiro inverno é o mais difícil pra todo mundo, porque você não tem dimensão de que é tão frio assim. E aí depois, no segundo, terceiro ano, você vai se adaptando. Mas no começo é mais difícil porque você não tem a roupa adequada, sabe? Você não sabe lidar com aquela temperatura. Mas depois eu fui me acostumando. Hoje eu gosto mais do friozinho, e eu odiava frio, do que do calor, assim. Eu vou pro verão no Brasil e eu sinto que eu já passo mal, minha pressão cai. Óbvio que eu adoro verão, poder entrar numa praia e curtir, mas eu já não gosto daquele verão todo dia transpirando, a umidade e tal. Isso já não é mais pra mim. De onde você tira tanta criatividade para tantos posts e vídeos? Tem algum dia que a inspiração não vem? Eu acho que eu tiro a criatividade assim... Eu sou essencialmente criativa. Tanto é que... Por conta da criatividade, eu decidi ser publicitária, sempre trabalhei com área de criação, então meio que eu tenho isso. Mas também vem de muita pesquisa, eu vejo muitos vídeos, eu leio muita coisa, eu leio não só livros, mas como sites, assim, então tudo gera uma ideia, sabe? Acho que vem também do dia a dia, das coisas que eu faço. E claro, tem dias que não tem inspiração nenhuma, tem dia que eu falo, meu Deus, o que eu vou gravar hoje? Eu preciso gravar, o que eu vou gravar? O que eu vou escrever? Porque você tem que pensar em coisas relevantes também, né? Que vai ser do interesse da outra pessoa. Então tem dia que a cabeça trava, assim. Já fez algum post que não esperava que bombasse e bombou? Gente, essa é a história mais legal do Pigmento F. Porque assim, quando eu comecei o blog, eu falava essencialmente de maquiagem, dicas de beleza, faça você mesmo, moda, e era isso. E aí, meus amigos do Brasil começaram a me escrever muito, pedindo dicas de onde fazer compras em Santiago, porque eles vinham de viagem e queriam aproveitar e tal. E aí sempre eu fazia aquele e-mail gigantesco, sabe, pros amigos. Aí teve uma vez, gente, que eu cansei de tanto digitar, aí eu falei assim, quer saber, esse e-mail já tá do tamanho de um post. Eu vou fazer um post no blog, talvez nem interesse os meus leitores saber disso, mas eu vou colocar lá no blog, porque aí quando algum outro amigo perguntar, eu falo assim, ai queridinho, por favor, evita meu tempo e tal, dá uma olhada lá, porque tá nesse link. Aí foi assim, gente, olha, sendo muito sincera com vocês, eu fiz o primeiro post sobre onde fazer compras em Santiago, assim, pra facilitar a minha vida, sendo bem sincera. E achava que ninguém ia se interessar, que sabe aquele post que você faz e que ninguém lê? Você fez, mas não teve uma repercussão. Gente, e aí que eu fiz esse post e no mesmo dia choveu de comentário. Eu acho que esse post, sem brincadeira, ele deve ter mais de 300 comentários no blog. E a partir disso, começaram a surgir muitas perguntas sobre Santiago e Chile. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz achando que ninguém ia se interessar, que eu fiz pra facilitar a minha vida e que, assim, tomou uma proporção no blog de um jeito que hoje Chile e Santiago é um dos assuntos mais falados por lá. Então, foi uma coisa que eu realmente não esperava. Outra coisa que eu não esperava que fosse bombar, eu fiz um vídeo aqui, dicas pra você arrumar a mala, pra você otimizar a sua mala. E eu nem queria subir esse vídeo porque eu cometi um erro de colocar a câmera no modo desenho. Então ela me gravou o tempo inteiro no modo desenho. E aí mesmo assim eu subi o vídeo no YouTube e ainda coloquei uma tela inicial que dizia assim, ai me desculpem, aconteceu esse problema e tal, mas eu achei que não prejudicava o conteúdo do vídeo. E gente, não prejudicou mesmo, porque é um dos vídeos mais acessados aqui no canal. Se você não viu, dá uma procurada aqui, porque realmente ele é muito acessado e eu não esperava que bombasse. Outro post que eu não esperava que bombasse, muita gente me conheceu através desse post, que foi o da salada de vidro. A salada que você faz e conserva por 7 dias em vidrinho e tal, e ela não estraga e tal. E, gente, sério, eu falava assim, ai, não, acho que isso não vai interessar ninguém, porque, sei lá, não sei se as pessoas curtem tanto salada desse jeito, sabe? E bombou. Outra coisa também que eu não esperava é que minha mãe tem uma receitinha caseira, ó, desde que eu me entendo por gente, de um creme pros pés, pra tirar a rachadura dos pés e tal, e eu sempre vi ela fazendo. Aí um dia eu resolvi gravar, mas era um negócio assim tão caseiro, e eu falei assim, não vai interessar tanta gente assim. E até hoje, todo santo dia, eu respondo comentários sobre esse vídeo aqui no YouTube. Então foram coisas assim que me impressionaram, que às vezes você pensa que não vai ter interesse e de repente ele tem um interesse incrível para as pessoas, sabe? Isso é muito legal. Você sairia do Chile caso tivesse a oportunidade de ir para outro país? Eu tenho um sonho, mais do que o Narciso até, se bem que ele também tem essa vontade, mas pra mim é muito mais, assim, latente. Eu tenho muita vontade de morar em algum país que tenha o inglês como idioma principal, sabe?
Eu queria muito ter essa experiência. Então, se surgisse essa oportunidade, eu ia gostar muito, eu ia abraçar de alguma maneira. Eu ia sofrer de deixar Santiago, de deixar o Chile, porque eu amo morar aqui, mas é um sonho que eu tenho também. Você mesma edita seus vídeos? Qual editor usa? Qual câmera? Gente, sou eu que faço tudo, exatamente tudo no blog, desde a criação de um post, a ideia, a organização, buscar possíveis parcerias, vídeos, gravação, material, ideias, edição, eu faço tudo sozinha. Qual editor eu uso? Eu uso o iMovie, que é um próprio editor da Mac. E às vezes eu uso também o Final Cut, que é mais profissional, mas eu preciso voltar a usar porque ele é um pouquinho mais complicadinho, mas geralmente eu uso esses dois e mais o iMovie. Qual câmera? Gente, a minha câmera é uma câmera semi-profissional, ela nem te dá a opção de você colocar lente, sabe, externa assim, e que seria mais legal, porque quando você tem as lentes você consegue um efeito melhor, a qualidade dos seus vídeos é melhor, mas como eu disse pra vocês, eu não vivo do blog e eu quero investir em equipamento quando realmente tiver algum retorno, assim, do blog, sabe? Eu sei que tem muita gente que pensa diferente, tem gente que acha que eu tenho mesmo que investir em equipamento, em um monte de coisa pra conseguir mais seguidores, mas possa ser que eu esteja cometendo um erro, mas eu prefiro, nesse momento, conseguir seguidores através do conteúdo que eu apresento, do que investir dinheiro do meu bolso em algumas coisas que são caras. Equipamentos de vídeo é caro. A câmera que eu uso é uma Canon, só pra vocês terem uma noção, é a Canon, eu tô olhando pra ela aqui pra ver o nome, Canon SX30IS. É uma câmera semi-profissional, como eu falei pra vocês. Eu não tenho equipamento de luz. Por exemplo, às vezes eu tenho que gravar vídeo como eu estou agora, num local totalmente ausente de cenário, porque é a melhor luz que eu tenho. Então eu dependo da luz natural, eu dependo de um dia com sol, um dia que não esteja nublado, eu dependo de uma janela, entendeu? Então, se eu não tenho tempo de gravar de dia, eu só tenho como gravar à noite, isso me prejudica. Então eu não tenho nada profissional, mas sou eu que faço tudo e eu faço com muito amor. E eu acho que vocês acabam sentindo isso. Você tem medo do crescimento do blog interferir na sua vida pessoal ou dos seguidores não apoiarem o seu crescimento? Eu achei fantástica essa pergunta. Sendo muito sincera com vocês, eu tenho medo sim do crescimento do blog. Não do medo de eu não dar conta, porque eu gosto muito, eu espero que ele cresça mesmo e eu gosto de desafios. Mas eu tenho medo justamente, não de interferir na minha vida pessoal, porque eu tenho o apoio de todo mundo, mas eu tenho medo sim da repercussão dos seguidores. Eu sigo muitos blogs, muitos com muitos seguidores, e às vezes eu vejo alguns comentários, algumas críticas, que eu fico me colocando no lugar da blogueira, entendeu? Porque todos os seguidores torceram pelo crescimento dela. Eu sei que esse assunto é polêmico. Todos os seguidores cresceram pelo crescimento delas, e aí elas atingiram um patamar, elas conseguem hoje entregar, assim, sabe, a melhor qualidade de vídeo, posts, conseguem ir a lugares que antes elas não iam, a dar dicas que antes elas não poderiam. Então, assim, o blog realmente se destacou e tal. Por outro lado, todo crescimento tem o seu preço. Então hoje, essas leitoras que são muito conhecidas, elas não têm tempo mais de responder assim com muita rapidez cada comentário. Gente, hoje eu já sinto isso. Eu só tenho 3 anos de blog e eu tenho 10 mil seguidores aqui e tal. É pouco comparado a outros blogs. Mas hoje eu vejo que é muito mais difícil pra mim responder todo mundo em cada uma das minhas 5 redes sociais, nos meus e-mails, no blog, sabe? É muito difícil, fora a sua vida pessoal, fora conteúdo que você tem que ir atrás, é muita dedicação. Então eu tenho medo desses mesmos seguidores que torcem pelo meu crescimento, lá na frente me devolverem como um do tipo, esse blog já não é mais o mesmo, eu preferia como era antes, porque, sabe? Então essa parte eu tenho medo, mas eu quero sim crescer, eu quero esse desafio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia é responder as perguntas que vocês sempre me fazem, assim que vocês conheçam um pouquinho mais dos bastidores e de como funciona a minha vida quando eu tento trazer algum conteúdo pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.